Agora a gente vai falar sobre problemas para dormir. Você tem, Gabi? Muitos. Tem, né? Você sabe disso, né, Nívia? Eu vou prestar atenção na pauta. Você passa noites, claro. Vamos prestar atenção nesse papo, sim. Vale muito a pena. Afinal de contas, a gente mora numa cidade que promove muitas vezes isso, né? Uma noite não muito boa de sono. Vamos dar uma olhada nesse VT e a gente vai falar sobre esse assunto aqui no estúdio. São Paulo é conhecida como a cidade que não para e oferece muitas facilidades para quem vive aqui. Porém, esse título tem seu lado ruim. Dados do último Episono, estudo epidemiológico do sono, demonstraram que 45% dos paulistanos queixam-se de insônia ou dificuldade para dormir. Ultimamente eu tenho dormido pouco, até porque está muito quente. Então eu durmo em termos de 5 horas. De vez em quando tem, né? Mas às vezes é preocupação, né? Eu tenho bastante insônia de vez em quando, mas aí eu tomo um remédio para alergia e aí ele ajuda a dormir. Então por isso que eu durmo 7 horas por noite. É durante o sono que repomos as energias gastas durante o dia. Dormir bem contribui para a melhora do metabolismo, ajuda na disposição e previne doenças crônicas. A restrição de sono reflete muito na saúde e comportamento dos indivíduos. Isso atrapalha até, por exemplo, no apetite, porque você acorda às vezes um pouco mais tarde, porque não dormiu durante a madrugada. E você troca um pouco os horários de refeição, café da manhã, e não é nada bom. Mal-humorada. Bem mal-humorada. Alguns hábitos simples ajudam a melhorar a qualidade do sono e, por consequência, ter um dia mais produtivo. Eu tento ir me deitar mais cedo, ficar lendo. Começo a dizer que eu não tenho que me preocupar com aquilo, a trabalhar com minha mente para poder enfrentar, que existe o problema, mas que eu tenho que enfrentar e não ficar só pensando nele. Para falar sobre esses problemas da cidade que literalmente não dorme, a gente está recebendo o Dr. Gabriel Natan de Souza Pires, que é biomédico e pesquisador do Instituto do Sono. Bem-vindo mais uma vez à revista. Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Como é fácil a gente encontrar pessoas que dizem isso, né? Não durmo bem, não consigo pegar no sono, quando eu pego durmo poucas horas, acordo facilmente, ronco, tenho apneia, enfim. São inúmeros os problemas e imagino que inúmeras as razões para que esses problemas se instalem na vida das pessoas, né, doutor? Sim, isso é cada vez mais comum aqui em São Paulo. É difícil no nosso ciclo familiar, nosso ciclo de amigos, encontrar pessoas que dizem eu durmo bem e eu não me queixo do nosso sono. Existem várias razões para que isso aconteça, mas a gente pode pensar o seguinte: nós aqui em São Paulo somos muito orgulhosos de dizermos que São Paulo é a locomotiva do país. Isso, em certa parte, acontece às custas do sono da nossa população. O cidadão paulistano ele acaba dormindo pouco para fazer com que o Estado e a cidade prosperem. Então, de certo modo, a falta de sono acaba sendo um problema não só de saúde, mas um problema social também. Um problema da cidade e do Estado. E tem uma questão de estresse envolvida com o estilo de vida que a gente tem aqui em São Paulo também. Muito. Né? Tem muitas questões relacionadas ao estilo de vida que explicam por que a gente não dorme bem. A gente pode levantar alguns aspectos. Primeiro, o estilo de vida corrido da cidade de São Paulo. As pessoas que querem trabalhar cada vez mais. Essa coisa de trabalhar 8 horas não existe mais. As pessoas trabalham em múltiplos empregos, em dois empregos, aí saem de casa às 4 da manhã e chegam à meia-noite. Quem dorme nessa situação? Tu tem 4 horas de oportunidade para dormir. Mas quem diz que tu vai chegar em casa, dormir e acordar... Não tem 4 como. horas de corpo na horizontal, né? Exato, mas não dormir existe. mesmo. E muitas vezes essas 4 horas não são preenchidas com sono de qualidade. Não. Além disso, uma pessoa ansiosa, com insônia, ela vai deitar na cama, mas ela vai ser incapaz de dormir rapidamente. Ela vai pensar nas contas a pagar, nos problemas da família, nos problemas de emprego, vai pensar no time que perdeu. Então, todo esse tipo de pensamento que faz com que o teu cérebro não desligue, vai fazer com que durma cada vez pior. É uma aceleração constante que a gente vive, em que no momento em que a gente precisa desacelerar, o organismo não consegue fazer isso. Perfeito. Isso é mais ou menos o que a gente chama da insônia. A insônia é a situação em que o cérebro é incapaz de desligar no momento adequado. Então, nós fomos feitos para dormir à noite, mais ou menos de quando o sol se põe até quando o sol se levanta. Nosso corpo foi feito para isso. Só que como eu tenho muitos problemas para resolver na minha vida, quando eu chego na minha cama, apago as luzes e deveria começar a dormir, me vem todos aqueles pensamentos do que eu não resolvi no dia, ou do que eu tenho que resolver no próximo dia. Levar esses problemas para a cama é o que o paulistano faz.
E além dessa questão do estresse, da aceleração, a gente tem também uma cidade muito ruidosa, né? Muito a ruidosa. gente tem um problema com barulho, dependendo do lugar que as pessoas moram, né? Se não está muito afastado da cidade, muitas vezes até afastado, se você tem um vizinho que te incomoda a ponto de você não conseguir dormir, o festeiro, barulhento, aí a gente já vai ter problemas também para conseguir ter um sono profundo. Claro. Né? Por exemplo, eu moro ao lado da 23 de maio. Opa, como é meu sono? Eu que trabalho no Instituto de Sono e faço tudo para que meu sono seja de qualidade. Por mais que eu faça tudo necessário, vai passar uma ambulância, uma moto às 3 da manhã e eu vou acordar. Então quem mora no centro expandido da cidade sofre com ruído. Quem mora mais afastado e pensa, vou morar afastado para dormir melhor, acaba tendo sono prejudicado pelo aumento do tempo de deslocamento. Eu tenho que acordar 1 ou 2 horas mais cedo para chegar ao trabalho no momento adequado. É verdade. Pensa o seguinte, a cidade de São Paulo... as coisas são complicadas. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Pensa o seguinte, desde que o Instituto do Sono começou a monitorar o sono da cidade de São Paulo, lá em 87, com esse estudo que nós vimos na matéria, o Epsono, a cidade tinha 8 milhões e meio de habitantes, lá por 80 e poucos. Hoje a cidade tem 12 milhões e meio de habitantes. Esse crescimento faz com que as pessoas morem cada vez mais distantes do centro. Quanto mais distante tu mora, maior teu tempo de deslocamento. E da onde tu vai tirar esse tempo na tua rotina? É do sono. As pessoas colocam o sono como a última prioridade na lista de coisas que tu tem que encaixar no teu dia. Porque dentro da agenda, se a gente parar para pensar que a gente não consegue trabalhar menos, vou morar mais longe, então vou trabalhar 1 hora menos. Isso não existe. Não. Então é do tempo que teoricamente seria flexível. E aí a gente acaba prejudicando e tirando justamente da saúde. Porque não dá para dizer que sono não é vida, né? Literalmente, sono é vida. Quem não dorme não vive bem. Um dia, o sono é uma das funções mais importantes do nosso corpo. A gente é programado, a gente é feito para dormir 1/3 da nossa vida, mais ou menos. Essa história de que dormir 8 horas por dia é mito ou é verdade? É uma necessidade do corpo? Para a maior parte das pessoas, o tempo total de sono tem que ser entre 7 e 8 horas. Algumas pessoas vão ter a necessidade de dormir menos e tudo bem. Outras pessoas vão ter necessidade de dormir mais e tudo bem também. Só que isso é a menor parte das pessoas. Em geral, se a pessoa dorme menos que 6, 7 horas ou se dorme mais que 9, existe alguma coisa que deve ser explicada. E dentro do organismo, o que acaba sendo prejudicado, como você estava dizendo? Muita coisa. Com a falta de sono. A gente sabe que hoje, mais ou menos 40% das pessoas dormem menos de 6 horas por noite. O que pode acontecer quando a gente dorme pouco? Por exemplo, na saúde orgânica, digamos assim, saúde orgânica, é muito mais comum diagnóstico de hipertensão em quem dorme pouco, de diabetes. Na saúde mental, ansiedade e depressão são muito mais comuns em pessoas que são privadas de sono, então os níveis de ansiedade disparam e essa ansiedade ligada também a todo o fator social de morar na cidade de São Paulo. E a gente pode pensar em alguma coisa relacionada à saúde e sociedade também. A pessoa privada de sono ela vai ter um desempenho no seu trabalho muito prejudicado, vai estar muito mais sujeita a acidentes de trânsito, a acidentes de trabalho. Então nota como a saúde a privação do sono interfere em muitas coisas na tua saúde. Ao teu desempenho profissional, a tua saúde orgânica e a tua saúde mental. Então não existe nada que se mantenha a 100%, a funcionamento pleno, quando a gente está dormindo de modo inadequado. As pessoas têm que entender que o sono não devia ser aquilo que tu faz no teu tempo que sobra, mas devia ser uma prioridade na agenda das pessoas. Sim, sem dúvida. Agora, então conta pra gente, já que você contou um pouquinho da sua dinâmica, que também não é fácil, assim como todas as pessoas que moram na cidade de São Paulo. Você mora num lugar extremamente ruidoso e você tem toda a teoria, a parte teórica de como é interessante e como é necessário e o que você teria que fazer para dormir bem. Conta pra gente o que as pessoas que estão na mesma situação que você podem fazer, o que colocar em prática no dia a dia para conseguir ter um sono reparador numa cidade como São Paulo. Perfeito. A gente está falando de São Paulo, mas todas as metrópoles do Brasil e do mundo, as pessoas imagino que estão sofrendo com problemas parecidos com os nossos aqui, né? Sem dúvida. Primeiro, se a gente compara o sono da cidade de São Paulo com cidades do interior, as cidades do interior sempre têm uma qualidade de sono melhor do que a nossa. Então, entendo que é um problema social e de saúde, né? Mas então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: para que a insônia, esse é um dos principais distúrbios de sono, seja tratada, a gente precisa do comprometimento da pessoa que tem insônia. A insônia não é uma doença que se trata com um remédio. Não adianta eu dar uma pílula para a pessoa dizendo a partir de agora ela vai dormir bem. Os remédios para insônia eles não são feitos para serem usados por mais de 3 meses. Porque se pensa, nesses 3 meses a pessoa vai resolver o problema que causa insônia. Eu preciso do comprometimento da pessoa. Se a pessoa sabe que ela tem insônia por causa de um problema de trabalho, não é uma pílula que resolve isso. É a mudança do contexto em que ela vive, ela tem que mudar talvez o emprego, que não é fácil. Se eu digo para uma pessoa que tem insônia, que chega em casa à meia-noite vindo do emprego e acorda às 4 para voltar para o segundo emprego, eu não posso dizer para essa pessoa
que ela abra mão de um dos empregos porque ela deve dormir melhor. Então, socialmente é muito difícil de parear problemas de sono com a rotina. Mas ainda assim, existem algumas dicas que a gente pode listar para que as pessoas durmam melhor. Primeiro, são dicas do que a gente chama de higiene do sono. Tá. Mantenha um quarto absolutamente livre de ruídos e de estímulos luminosos. É difícil, no meu caso, por exemplo, eu não tenho um quarto livre de ruídos, sob hipótese alguma. Mas se eu puder... As pessoas têm um ar-condicionado, um ventilador, muitas vezes são equipamentos isso idosos. prejudica. Mas, mais que isso, o celular. Talvez essa dica é mais importante para que a gente leve para casa. Estímulos luminosos acabam com o sono e perpetuam a insônia. Aquela luzinha do aparelho da TV, sabe? Daquele codificador da TV a cabo, também é um problemão. Sim. Porque ele ilumina o quarto inteiro. Sim. Parece uma abajur. terrível. É terrível, sim. Então a gente tem que tampar essas luzinhas. Para quem tem uma insônia muito sensível à luz, sim. Tá. Mas o pior mesmo é o celular. Hoje não existe quem não vá para a cama com o celular no rosto. E ao ter aquela luz a 10 centímetros dos teus olhos, o sono que deveria acontecer assim que tu deita, ele vai se postergar por mais uns 30 minutos e aí a insônia começa. E quando ela começa, é difícil de tratar. Tá certo. Bom, gente, fica a dica então, porque a gente quer comemorar o aniversário de São Paulo, mas a gente quer comemorar bem, a gente quer estar disposto, a gente não quer estar mal-humorado, a gente não quer estar depressivo, ansioso. Então, é muito importante atentar para a qualidade do seu sono e as coisas que você pode fazer. Ah, tive dificuldade, não estou tendo condições de resolver essa questão sozinha, já tentei algumas ferramentas e não consegui. Procure ajuda. Existem profissionais para isso, inclusive o Instituto do Sono está aí para ajudar as pessoas que estão aí com essa questão crônica já instalada na vida. É interessante, o estudo da antroposofia fala muito sobre ritmo, né? E como você estava dizendo, dentro de um grande centro, a gente acabou com o ritmo de vida. Sim. O ritmo de ficar acordado de dia e dormir à noite. Isso é uma coisa que já não existe mais. Não. Então, é óbvio que a saúde vai acabar sendo prejudicada com isso. Então, a gente tem que entender que a gente precisa dormir bem, de uma vez por todas. Então, o Dr. Gabriel Natan de Souza Pires, que é biomédico e pesquisador do Instituto do Sono, vou deixar aqui o Instagram para você fazer contato, @Instituto do Sono Oficial, @Instituto do Sono Oficial. Muito obrigada, viu, pela presença. Agradeço. Esperamos uma próxima oportunidade. Obrigado.